Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Oportunidades e hoje a minha intenção é fazer um programa mais inspirador, principalmente para você que é líder ou pretende ser líder. Você sabia que é possível aprender algumas habilidades para se tornar um líder e desenvolver também a autoliderança, que é importante, e com isso tudo ter sucesso em todos os aspectos na vida, não somente sucesso profissional? Pois é, para falar sobre isso, eu quero apresentar aqui meus convidados, Peter Noronha e Andréa Cardone. Eu quero apresentar primeiro a Andréa Cardone. A Andréa é coach, consultora empresarial e pessoal, master trainer em PNL e programação neurolinguística. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Prazer estar aqui novamente com você. Que bom que você está aqui para falar sobre esse assunto. Vai ser muito importante para mim e para muitas pessoas também. Quero apresentar agora o Peter Noronha. Peter Noronha, ele é psicólogo, coach de líderes, consultor em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Boa noite, Peter. Boa noite, uma satisfação estar aqui de novo no programa, podendo compartilhar um pouquinho das reflexões aí com vocês. Ok, muito obrigado. Liderança e gestão inovadora. Este é o tema do programa de hoje. O Oportunidades está começando. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo aqui. Para começar, eu queria que a gente mostrasse para o telespectador uma percepção mais real sobre o que é ser líder nato e líder desenvolvido. Existe uma diferença aí, na minha visão. Eu gostaria de ouvir de vocês sobre isso. O que é líder desenvolvido, se isso é possível para qualquer pessoa. Vou pedir a Andréa para começar. Eu acredito que a liderança ela é definida por uma pessoa que tem seguidores, né? E às vezes uma pessoa é carismática e ela se torna um líder das suas ideias, das suas vivências. Não necessariamente ela tem um conhecimento técnico, foi preparada para isso, mas naturalmente ela já é enigmática. Ela já é uma pessoa atraente, sedutora, não no termo sexual da palavra, mas é uma pessoa que nos chama a atenção pela forma como ela é, pela forma como ela age, pelas suas ideias, até pelos seus resultados, simplesmente, mas não necessariamente é uma liderança desenvolvida tecnicamente. Hoje nós temos muitos jovens que estão com negócios aí bombando em termos de resultado, mas que ainda não se desenvolveram na arte da liderança. E tem acontecido um movimento contrário. Eles primeiro têm resultado, depois eles vão buscar saber como é que eles vão lidar com as empresas, né, Peter? Como é que eles vão lidar com as equipes, como que eles podem melhorar ainda mais a sua performance e os seus resultados. Tem uma reflexão sobre liderança que eu gosto muito, que fala sobre que ser líder é você otimizar recursos e encontrar soluções, né? Então, assim, sobre essa ótica, qualquer pessoa pode ser líder ou ocupar essa função em algum momento. O que a gente acredita é que a liderança, como a Andréa falou, ela traz em si alguns elementos chaves, que provavelmente a gente vai falar na nossa conversa, né? Como carisma, por exemplo, como a capacidade de inspirar outras pessoas, né? De se conectar com o outro. Então, quando você consegue fazer isso e entregar algum resultado, naturalmente você está sendo líder. E a boa notícia é que nós acreditamos que, por ser uma habilidade, dá para desenvolver. Né? A liderança, sendo uma habilidade, dá para ser desenvolvida. Porque tem muita gente que confunde também liderança com chefia, a pessoa que está no cargo de gestor. É bem diferente. A liderança, eu percebo que tem relação muito com a confiança coletiva. E o chefe, vamos dizer assim, é mais contratual. Seria isso? Eu colocaria aqui para a nossa conversa, o chefe é aquele que busca entregar resultados muito por uma imposição, muitas vezes de uma posição hierárquica que ele recebeu, né, ou momentâneo da empresa, né, ou pela empresa, oferecido pela empresa. E o líder não. Líder, sabe aquela pessoa na empresa que muitas vezes nem tem a posição de líder, mas ela consegue... Não está na chefia, mas não está na chefia formal, né, ele não tem esse papel de fato, mas ele consegue envolver as pessoas diante de um problema, ele vai lá e dá um jeito, se conecta, faz a coisa acontecer e muitas vezes ele está sendo líder. No caso, uma liderança situacional, né? Que assumiu a liderança para resolver algum problema.
Então, isso acontece às vezes, mas a diferença entre chefe e líder seria um pouco isso, que o chefe muitas vezes ele impõe e o líder ele inspira. Né? André, na fala do Peter, ele falou também da inspiração. O líder tem que inspirar pessoas, né? Na abertura também mostrei muito isso. Mas nessa questão de inspirar, eu vejo assim, a pessoa quando levanta da cama de manhã cedo, ela tem que ter uma motivação para levantar, tem que ter um propósito de vida, um propósito para estar levantando, ir para o seu trabalho ou ir fazer alguma coisa. Como que a gente consegue despertar na pessoa essa motivação, esse propósito para estar numa empresa, para estar em um projeto? E é possível desenvolver isso na pessoa se ela não sente um propósito para ela estar levantando todos os dias? Pois é, motivação é motivo para ação. Motivo para agir todos nós temos, mas nem sempre nós trazemos isso como uma mola propulsora para algo que a gente deseja, com um foco muito concentrado. Então, uma liderança, ela vai te inspirar através da conexão que você tem com o que ela representa para você, com o significado que você dá a essa pessoa no seu cenário atual. Atualmente, a gente está com uma crise muito grande econômica, né? Estamos aí tentando sair dela, parece que já tem alguns sinais que nos alegram nesse sentido. E isso exige que a liderança ela tenha um papel cada vez mais significativo na vida das pessoas. Por quê? Porque nós estamos num cenário muito triste em termos motivacionais. São muitos desafios a serem rompidos, são muitas conquistas cada vez mais distantes para serem alcançadas, e eu acho que o papel da liderança é o papel de tornar isso algo vivido diariamente. É como dar um brilho, né? Você pega um colaborador que trabalha na sua equipe e você conhece esse colaborador e você sabe quais são os pontos que você vai acionar para que essa pessoa ganhe uma sobrevida na sua motivação. Esse é um trabalho de formiguinha, na sua opinião? Tem que ser individual ou pode ser em grupo? Um bom líder ele vai ter dois tipos de foco, como diz Daniel Goleman, né? Você vai ter um foco restrito e amplo. E você passeia por esses dois tipos de foco. Então, tem horas em que você, na liderança, e aí trazendo um pouco do que o Peter estava falando, a pergunta que você trouxe, o fato de eu estar num cargo de liderança não quer dizer que eu exerça a liderança. Eu posso estar no cargo, ter a responsabilidade, mas não saber me posicionar, não saber encantar as pessoas, inspirar ou até motivá-las para levar aonde precisa ser levado. Então, esse trabalho, ele vai envolver você ter o foco restrito, onde você estimula essa pessoa de forma personalizada dentro da sua equipe e volta e meia você vai ter um foco mais amplo, onde você precisa levar o conjunto todo na mesma página. Eu tenho falado muito aqui no programa Oportunidades sobre liderança, as pessoas já devem ter percebido, mas é porque existe um contrassenso na minha visão, porque a gente tem vários cursos de liderança mundo afora aí, né? Coach, programação neurolinguística, avatar, mas a gente está vivendo no mundo uma crise de liderança, principalmente lideranças políticas no Brasil e no mundo. Eu acho assim meio contrassenso, se vocês quiserem comentar depois, mas eu quero chegar aqui num ponto em que o Peter Noronha, ele escreve, a Peter e a Andréa Cardone também, tem alguns artigos que eles escrevem, eu peguei um aqui do Peter Noronha sobre o que nunca te contaram sobre ser líder. Eu gostaria que o Peter comentasse um pouco sobre desafios, né, que é o teor desse artigo seu aqui, que todo mundo quer ser líder, acha bonito, acha legal, mas só quer os bônus, né? Exatamente. Você pode explicar quais são esses desafios Podemos. principais? Na verdade, esses artigos que a gente escreve são inspirados na nossa prática, né? Como coaching de líderes e treinadores desse tema de habilidade de liderança. E ao longo de quase mais de 15 anos trabalhando, assessorando líderes, eu percebo muito isso. Existe uma glamorização, às vezes, desse espaço, dessa identidade. E é muito importante para você que está preparando, por exemplo, um sucessor, ou para você que está pleiteando uma liderança, pensar sobre quem vai ser esse você, né, que vai assumir esse papel. É uma mudança relativamente radical. Você precisa pensar diferente, você precisa ter outros sentimentos sobre você, sobre as pessoas e principalmente tomar decisões diferentes.
né? E muitas vezes o que acontece? Por você não parar para pensar sobre esses desafios, né, você idealiza, chega lá e não consegue entregar os resultados que são esperados pela sua posição. E aí vem esse ciclo vicioso, que é exatamente não conseguir gerar engajamento, gerar propósito, motivação, né, fazer com que o seu papel, o qual você foi contratado, entregue os resultados esperados. Tá? Então, esse é um ponto importante, refletirmos sobre o papel do líder e o que isso significa de fato. Tá? Uhum. Eu pontuei alguns desafios aqui que você destacou, né? Que é a questão de não reclamar muito, isso é uma posição para qualquer líder, né? Porque isso duplica, né? Se o líder reclama, ele vai duplicando isso e ele acaba com a equipe, né? Exatamente. Saber que ele vai ser o alvo de todas as insatisfações é um para-raio, né, de todos os problemas. Né? Alguém vai culpar alguém por algum problema. Então, quem é o que será culpado? O líder, né? Mais ou menos por aí. Né? Ele tem que aprender a lidar com isso. Lidar com críticas, né? Abandonar aquela postura de bom amigo, principalmente numa situação em que precisa demitir. Isso é ruim, né, para o líder. Né? É um momento, deve ser o pior momento dele. E delegar, né? É um desafio, saber delegar. Esse negócio de delegar é muito complicado para muita gente, né? Assim, nós poderíamos falar horas sobre esses desafios, mas assim, um dos maiores pontos quando você é analista, né, você entrega resultados por conta própria e você começa a assumir uma função de liderança, Guilherme, é exatamente você começar a confiar no outro. Esse que é o grande ponto, né? De que o outro tem os recursos, que ele pode ter os mesmos resultados ou até melhores do que você. E aí que é o grande ponto que o líder precisa começar a pensar, né? O resultado ele começa a ser entregue por uma soma de outras habilidades, né? Não é só você fazendo sozinho o trabalho, você tem que influenciar, conectar pessoas, né? Você tem que saber qual o propósito de cada um e a partir do propósito de cada um gerar um propósito comum. Né? Então, esse eu diria que é um grande desafio. Um antídoto para lidar com esses desafios, eu diria que é a qualidade da presença. O Robert Dilts, que é um papa aí da programação neurolinguística, ele fala que o melhor presente que você pode oferecer para alguém é a qualidade da sua presença. Né? Então, se você quer começar a exercitar uma liderança inspiradora, comece a se permitir estar mais presente nas conexões do dia a dia, retomar a questão do contato ocular, do interesse, da curiosidade, do que é importante para o outro. Né? Às vezes coisas simples. Quando você pergunta no processo de coaching quais são as fortalezas e pontos fortes da sua equipe, muitos líderes não sabem. Então, ou seja, existe um indicador de falta de conexão. Então, resgatar a conexão nas relações é muito importante. Eu queria fazer uma pergunta para a André responder no próximo bloco, que eles estão me pedindo no intervalo, a questão de como se blindar de crítica, né? Porque o líder ele recebe muita crítica, né? Como se blindar? É uma pergunta para você responder no próximo bloco, nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, até já. Voltamos com oportunidades, estamos falando hoje sobre liderança, gestão inovadora. Pergunta que eu fiz no bloco anterior para a Andréa Cardone responder nesse momento é sobre blindagem, blindar contra críticas, né? Como é possível? Existe algum tipo de habilidade que a gente pode desenvolver? Eu gostei foi da metáfora, né? Blindar contra a crítica. Parece que a crítica é uma bala daquelas que você tem que se blindar contra elas. Mas depende da crítica, Mas vamos né? mudar aqui um pouquinho. Eu acho que... Já estou rotulando aqui. A melhor forma de lidar com isso é saber que uma crítica é o melhor presente que você pode receber de alguém. Se você pensar bem, uma pessoa que quer te prejudicar, ela não te critica. Ela deixa você continuar fazendo o que você está fazendo de errado para você se dar cada vez mais mal, ok? Mas se uma pessoa se predispõe a falar para você algo que, na visão dela, na experiência dela, não tá legal, você precisa melhorar, ou independente da forma como ela vai falar, a melhor forma é você receber como um presente. Porque não interessa como saiu do outro, interessa como chega em você.
E como chega em você, só depende de você. A forma que a pessoa recebe, né? Ela Qualquer pode comentário, qualquer vir crítica. com 4 pedras na mão, mas se você conseguir tirar aquele emocional, baixar inclusive o seu emocional, porque um emocional convida o outro, né? Então você baixa o seu emocional e tira o que você realmente faz sentido para você naquela crítica. E aí sim você vai conseguir receber um grande presente, porque se a pessoa está falando para você algo que talvez você não esteja vendo ou percebendo, você vai ser grato, né? Sim. A pessoa te mostrou algo que, na sua percepção, passou batido, foi transparente para você. Então, quando você começa a dar um novo significado às críticas, você não precisa se blindar. Ao contrário, sabe o que você quer, Guilherme? Você quer alguém que te critique. Para crescer mais, né? Porque você vai ser ávido, você vai ter fome de ter uma crítica verdadeira. Às vezes nós fazemos trabalhos, a vida de consultora é muito sozinha. Então, a gente procura o outro e fala, pode falar, entendeu? Porque se ele que conhece for verdadeiro com você, você já tem um bom filtro de percepção e vai fazendo as correções. Então, a melhor forma de dar significado à crítica é que é o melhor feedback que você pode ter, só depende de você. Tá vendo como é bom falar com pessoas especialistas em comportamento humano? A gente aprende muito, né? Muita gente já coloca a crítica como uma coisa ruim, uma coisa absurda, e isso a gente acaba crescendo mais e mais, né, Peter? Eu costumo falar, né, que um dos pontos quando você recebe uma crítica de você colocar na frente é qual a intenção do outro, que foi um pouco do que a Andréia trouxe, né? Qual a intenção dessa pessoa estar fazendo essa crítica para mim, né? Ou numa conversa, Guilherme, eu vou te dar um feedback ou fazer uma observação, a minha intenção é de desenvolvimento. A minha Começar pela intenção. Exatamente. A minha intenção é de crescimento, de evolução, né? Então, quando você começa já a colocar isso, começa a abrir-se um campo de conexão, né? Um outro ponto é você, à medida que recebe a crítica, começar a se perguntar assim, o que pode ser realmente verdade no que essa pessoa está falando? Aí é um exercício de humildade pessoal, né? Aquilo que eu falei, faz sentido? Exatamente. O que faz sentido para mim aqui? Isso. E tomar esse processo como algo que seja um espaço de aprendizagem, que é um dos objetivos de um processo de feedback, de crítica. Só que você que precisa também começar a assumir esse comando. Porque se você começa a ouvir uma coisa e na sua cabeça criar uma história, que é o significado que a gente está falando, né? De que aquela pessoa está falando de mim, ela está me criticando, ela está me menosprezando. Isso provavelmente, essa história que você começa a contar, que é inconsciente, né, André, muitas vezes, ou não, isso começa a te distanciar, te trazer uma reação emocional inadequada e gera um bloqueio no processo de comunicação. Nós costumamos ser autossabotadores de crescimento. Era isso que eu queria colocar aqui. Já que a gente está falando de liderança, eu acho que a liderança ela começa com uma autoliderança. E o que eu tenho encontrado, eu faço isso em vários coachings de equipe, equipes novas, equipes maduras. Eu brinco com eles pedindo que eles coloquem a mão aonde é que está o autocrítico deles, aonde aqui eles se criticam muito, aqui eles se criticam muito pouco. E as mãos têm andado por aqui, ó. Tem uns que ainda brincam e colocam em cima da cabeça a mão, né? Então, fazer uma autoliderança é você ser também justo consigo mesmo. E o que eu tenho encontrado são performadores, são pessoas que têm um alto resultado, né, Peter? Mas que também têm uma autocobrança, assim, exagerada. Então, na hora em que você se critica demais, você também está sendo injusto com você. E sofre muito com isso. E aí você recebe uma crítica externa. Então, isso ganha o que a gente chama de ressonância. É como se já não tivesse só aquela pessoa falando de você, mas ela ganha a força da sua voz interna. Então, são 2 falando a mesma coisa com você. E aí fica difícil de administrar. Um economista já veio aqui certa vez no programa Oportunidades, ele usou uma frase que me chamou muita atenção, eu vou passar essa frase para vocês. O mal se corta pela raiz, é uma frase que muita gente fala, né? Mas em liderança, o mal se corta pelo topo, pela cabeça. Vocês concordam com isso? É uma pergunta polêmica, né? Um posicionamento polêmico, na verdade. Mas eu acredito que quando ele trouxe essa ideia, pelo sentido de que
Quando um presidente ou um executivo ele está estando no topo, ele traz uma visão ou traz uma intenção que prejudica o grupo de alguma forma, isso vai ser disseminado para a base, para as outras, porque é um processo sistêmico, né? Por que se investe tanto em liderança? Porque o que você fala, o que você faz, né? O que você acredita, isso vai reverberando nas outras pessoas. Então, por isso que se investe tanto em liderança, em autoliderança, para que o líder possa, de alguma maneira, realmente estar alinhado, né? E a partir do momento que ele está alinhado, ele consegue passar isso para os seus colaboradores e aí sim fazer as coisas e os resultados acontecerem. Queria ver a visão da Andréia também. Eu enxergo essa metáfora de duas formas. Se realmente existe um mal, ele está sendo nutrido por algo. E o que nutre é a raiz. Então você vai e corta. Se a gente pegar a metáfora dessa forma. Mas na hora em que você falou isso, eu pensei num autor que fala sobre propósito. E o Joe A. Rayman, esse autor, ele tem um livrinho chamado Propósito, e ele fala que o propósito está na raiz. As pessoas ficam, às vezes, trabalhando superficialmente e se elas trabalharem um propósito, se elas nutrirem esse propósito de forma bem robusta, isso vai acabar sendo uma influência e serve também como um orientador para o comportamento da equipe, né? Então, eu acho que independente da empresa, independente da equipe, você deve se guiar pelos propósitos. E um bom líder, ele tem propósitos, ele cria propósitos para projetos. Não necessariamente são propósitos de uma ordem mega blaster, ok? Ele pega um projeto e fala qual é o propósito do nosso projeto. Ele pega uma reunião e bota propósito. Qual é o propósito do nosso encontro hoje? Nós vamos nos reunir 2 horas e nós vamos falar sobre isso e não vamos falar sobre isso. Então, ele define como que vai ser a atuação de cada um que está ali. A gente fala muito de liderança e me veio uma dúvida agora. É possível aprender também a ser liderado? Ou é bom também aprender a ser liderado? Com certeza. Não é só possível, mas é necessário, porque no nosso dia a dia, né, por mais que você esteja no topo, né, de uma posição hierárquica, numa empresa, você é empresário, você também precisa se colocar nessa posição, né? Porque senão você não consegue entregar o que é necessário. E isso é um exercício de o que a gente estava falando mais cedo, né? De você confiar na outra pessoa, saber que naquele momento ela é quem precisa estar na liderança, entende? E isso é um ponto importante, né? De você também confiar, porque sabe que se você não delega, você não entrega resultados ainda maiores. Então, você se permitir ser liderado também faz parte do processo de você ser um líder de sucesso. Né? Tá certo. O programa está acabando, né? Eu gostaria, antes de acabar, que vocês dessem o último recado para o nosso telespectador. Se quiser deixar site para as pessoas lerem seus artigos também, pode ficar à vontade, Andréia. Eu convido as pessoas a cada vez mais se autoliderarem, né? Porque se você fizer uma boa gestão interna, isso vai transbordar de você de uma forma mais natural e você vai ter menos energia desperdiçada se você fizer uma boa gestão de estados, né? Então, a minha empresa é a Quanto, uma consultoria, aí vocês podem entrar Facebook, site, enfim, é só procurar lá que a gente tem uma boa programação, inclusive com neurosemântica, que foi um dos assuntos que a gente já falou aqui, como convidados. Muito obrigado, André. Eu quero continuar com o André aqui, só para aproveitar a sua presença aqui, que a gente fala muito, os líderes hoje falam muito de gratidão. Por que gratidão é importante, André? A gratidão, ela movimenta uma parte do cérebro e gera uma determinada química que só ela tem. Então, quando você é grato, é como se você estivesse mexendo com a química do seu cérebro e isso vai trazer para você uma química no corpo, é fisiológico mesmo portas, isso. Vamos dizer assim. E vai mexer com a sua percepção do todo. Mexendo com a sua percepção do todo, você enxerga resultados de uma forma diferente. Até possibilidades. Que bom. Estou muito grato pela explicação e pela sua presença aqui. Peter, suas últimas considerações. Esse tema realmente é apaixonante, né? Mas assim, se você quer ser um líder melhor,
não se omita também de mostrar a sua fragilidade. Pode parecer um pouco estranho, né? Mas mostrar às vezes a sua fragilidade, a sua preocupação, seja em relação a um desafio que você está enfrentando ou na relação com o seu liderado, isso vai fazer com que você se conecte. E esse é um dos maiores desafios hoje que a gente percebe na nossa prática, a necessidade das pessoas serem apreciadas simplesmente, delas serem reconhecidas, delas terem alguém para ouvi-las genuinamente, né? Então, se você está em treinamento para ser um líder ou já é, quem sabe demonstrar um pouco mais de interesse genuíno pelaquela pessoa que está ali na sua frente, já possa fazer toda a diferença, né? E maiores reflexões, é só acessar o nosso site, www.peternoronha.com.br, e estamos também em todas as redes sociais. Né? Ok, muito obrigado também pela presença de vocês dois. Obrigada aqui hoje, a você. Tá? Muito grato mesmo por vocês estarem aqui explicando tudo isso. E você, telespectador, também agradeço a sua audiência. Valorize mais as suas habilidades, os seus dons e descubra o líder que tem em você. Você é um líder e todo mundo tem essa possibilidade de ter autoliderança, de liderar pessoas e ter sucesso na vida em todos os aspectos. Tá bom? Obrigado. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá.